Parmenas Coelho, ele está pregando lá no Planalto Ayrton Senna, Fortaleza. Se Deus assim permitir, quarta-feira estará aqui juntamente conosco para um momento muito especial que eu vou dizer para vocês depois da mensagem, na hora dos avisos, certo? Você não pode perder a programação de quarta-feira que o nosso pastor Parmenas, você que é membro da nossa igreja, não pode perder o que o nosso pastor preparou para nós na quarta-feira. Ele compartilhou comigo, tá bom? Os irmãos, repito, não podem perder. Eu queria convido você a abrir a sua Bíblia em dois textos. Nós vamos ler primeiramente Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. São dois textos bastante conhecidos por parte da igreja. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz o seguinte, amados irmãos, todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o seguinte, o primeiro texto é esse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O outro texto, amados irmãos e amigos, está no Evangelho de João, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7, versículos 37 e 38. João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Amém? João 7, 37 ao 39. A palavra de Deus nos diz: E no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala ao meu coração, aos nossos corações nesta noite. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem. Somos os Teus servos. O Senhor nos criou. Nós estamos sob o Teu domínio, sob a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, amados irmãos? Amém. Amém. Quem aqui um dia já recebeu algum convite? Quem já recebeu convite? Okay. Para alguma coisa. Quem já recebeu? Ou convite para algum aniversário, convite de casamento. É bom, né? Convite de casamento, né? É bom fazer. É melhor ainda quando você é convidado para ser padrinho. Aí você é obrigado, a desembolsar, né? Tem que comprar uma coisa, fazer conta, né? É bom demais. Quem aqui já recebeu aqueles convites bem hilários? Aqueles convites bem cômicos? Tipo, eu já contei essa experiência aqui na igreja. Me permito contar mais uma vez, irmãos. Há muito tempo, mas eu acho que
há mais de 10 anos isso, acho que sim, mais ou menos 10, um pouco mais de 10 anos, um amigo meu me convidou para um aniversário. Aí disse: Manuel, quero te convidar para o aniversário, vai ter churrasco, vai ser um dia de lazer, você é meu convidado, você é meu amigo, mas Manuel, eu queria te pedir uma coisa, se você puder, só se você puder, se você puder, traga 1 quilo de carne, por favor. Aí eu, só comida, é bom, né? A gente fazer comida desse jeito, né? Fazer festas, a base da contribuição dos outros. Assim, eu vou fazer um mega aniversário, vou convidar só as autarquias da cidade, né? Convidar o prefeito, convidar e outros aí. Rapaz, se você puder, né? É bom demais, não é, pessoal? Quem já passou por esses convites? Um convite cômico mesmo, né? Um convite, rapaz, como é que pode? Rapaz, essa pessoa está me convidando para isso? Te contar, viu? Você já recebeu algum convite irrecusável? Já recebeu? Algum convite que você, eu não posso perder esse convite, não posso de maneira nenhuma. Eu lembro de uma situação, irmão Daniel, eu até hoje lamento, até hoje eu sinto muito, mas aconteceu. Uma ex-aluna minha me convidou para cantar no casamento dela. Ela descobriu que eu cantava aqui na igreja e tal, aí me convidou. Só que eu adoeci e não pude ir. Como é que eu ia cantar no casamento garganta falhando? Aí pedi perdão a ela, eu lamentei. Mas foi um convite que naquele momento eu senti foi para mim um convite irrecusável, porque participar de um casamento, uma cerimônia de casamento, onde Deus está abençoando a união de um casal, de um homem e de uma mulher, era muito gratificante para mim, mas infelizmente aconteceu isso, eu acabei adoecendo. Você já recebeu? Alguém que já recebeu um convite irrecusável? Alguém já recebeu? Alguém aqui já? Não, irmão Fábio. Mais alguém? Wesley, irmão Patrícia, enfim, outros aqui. Alguns convites, amados irmãos e amigos, nos dão alegria. Quando nós recebemos alguns tipos de convites, eles nos dão alegria. Mas outros convites nós não podemos aceitar. Você já rejeitou algum convite? Já rejeitou? Já? Rapaz, eu não posso. Eu já rejeitei muito convite de ir para a igreja, né? Meu irmão vai visitar a minha igreja. Meu irmão, não posso, porque eu tenho programação na minha igreja, eu sou responsável pelo louvor da igreja, não posso. Se eu cair um dia, quem sabe que não tiver nenhuma programação aqui na minha igreja, eu posso ir lá. Tem alguns convites, meus amados irmãos, que nós devemos rejeitar. Existem alguns convites que, na verdade, são armadilhas. São como se diz no popular, são os verdadeiros rabos de foguete. Alguns convites aí, portanto, a gente deve prestar atenção e algumas coisas que vêm ao nosso encontro. São verdadeiros laços. A Bíblia fala de uma pessoa que aceitou o convite e acabou se dando mal. Está bem no início da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia. Quem foi essa pessoa que recebeu um convite e se deu muito mal? Quem foi? Eva. Hã? Eva. Quem foi? Ela, né? Ela. Teve outra pessoa que foi uma coisa mais, com um convite mais explícito. Está no capítulo 4 de Gênesis, que foi Abel. Abel recebeu o convite do seu irmão, não foi? Caim. Meu irmãozinho querido, meu coração, vamos ali ao campo. Aí ele foi, né? Aí todos nós sabemos o final da história, onde Caim matou seu irmão Abel. Amados irmãos, a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é morte, como diz Provérbios 16, versículo 25. E que tipos de convites, amados irmãos, nós devemos rejeitar? Que tipos de convites
nós entendemos como sendo verdadeiras armadilhas, verdadeiros laços para a queda, laços para a destruição, laços para a ruína. Vou citar aqui 9 tipos de convites que nós devemos rejeitar. E são 9 situações que acontecem, 9 tipos de convites, que pessoas, quando o aceitam, acabam se dando mal. Primeiro tipo, a partir de convite, muitos começam a usar drogas. Experimenta aqui, rapaz. É só uma coisinha. Não faz mal não, não é verdade? É mais ou menos assim, né? Que a pessoa chega, o usuário, ou então o traficante chega com a pessoa. É mais ou menos dessa forma. Mas só um pouquinho, você não vai sentir mais nada. Depois vai passar. Aí a pessoa sem base, sem fundamento, acaba experimentando e entrando no caminho que só o Senhor Jesus para libertar. Porque se não for o Senhor Jesus, só tem duas saídas: ou cadeia ou morte, né? A partir do convite, muitos começam um namoro errado. Rapaz se engraça por uma mocinha, ou vice-versa. Aí, em pouco tempo, vamos ali, acolá, e começam a deturpar namoro. Ou então acontece a seguinte situação, isso acontece infelizmente isso acontece muito com crentes. Rapaz, tem uma menina ali afim de você, cara. Mas aí pergunta, ela é crente? Não, cara, não é crente não. Ela não é crente, mas é tão boazinha. Ela respeita o pai, ela respeita a mãe. É uma menina que ajuda nos afazeres domésticos com sua mãe. É uma boa aluna, tira boas notas. Aí acaba começando um namoro com uma pessoa que não tem o temor de Deus, não tem os mesmos princípios e acaba dando problema. Eu conheço um irmão Denilson. Ele começou a namorar uma menina que não era nos caminhos do Senhor. Ele sofreu, meus irmãos, sofreu muito, ele sofreu bastante. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia dele, restaurou sua vida, e graças a Deus também a sua namorada, hoje esposa, se converteu também. Deus teve misericórdia dela. Mas ele sofreu, ele apanhou muito por causa de convite para começar um namoro errado, namorar pessoas que não têm o temor de Deus. Terceiro, a partir de um convite, muitos se envolvem em coisas ilícitas e terminam dentro de uma prisão. Por que acontece tanto? Eu vejo, eu imagino, por que acontece tantos delitos envolvendo adolescentes? Os amiguinhos, né, entre aspas, começam a chamar, mas vamos ali fazer uma parada, né? O vocabulário que eles usam, vamos fazer uma paradinha ali e tal. E a pessoa que não respeita pai e mãe não soube da educação, não acompanhou, só apenas, como se diz, jogou no mundo, estava nem aí. Aí essa pessoa não fica, esse jovem, esse adolescente fica sem rumo, sem uma disciplina, sem educação, aí começa a se envolver em coisas erradas por causa de convites maus, de pessoas más. Quarto, a partir de um convite, muitos tomaram o caminho da morte e morreram precocemente. Quantos famosos, quantos artistas perderam a vida com overdose, suicídio? Quinto, a partir de um convite, muitos destruíram o seu casamento. Muitas pessoas, muitos maridos querem se aventurar, foram experimentar o sexo, o adultério, o sexo fora do casamento, e acabaram arruinando seu casamento. As esposas, muitas esposas também,
tem querido experimentar fora do casamento uma relação extraconjugal e acabaram sendo mal, tanto a própria pessoa como o seu casamento, seu cônjuge. Sexto, a partir de um convite, muitos contraíram o vírus da AIDS. A partir de um convite, muitas pessoas contraíram o vírus da AIDS. Não só o vírus da AIDS, mas também outras doenças sexualmente transmissíveis. Essa é uma história de ficar, né? A onda isso acontece muito com os jovens. Isso acontece muito na juventude. A onda do ficar. E acaba ficando com AIDS mesmo. Acaba ficando com coisas que vão dar problemas pelo resto de suas vidas. Sétimo, a partir de um convite, muitos estão pagando uma dívida que não fizeram. Quem aqui já se meteu a ser fiador de alguém, hein? Quem aqui já se deu? Não precisa não passar mão, por favor, não precisa. Quem aqui já se deu mal? Rapaz, eu preciso comprar aquele carro, ó. Mas deu um probleminha ali na praça. Cara, tu poderia financiar para mim um carro? Aí lá vai, né? O sujeito cheio de boas intenções vai na concessionária, se mexe no financiamento, que a taxa de juros é bem pequenininha no começo, né? Chega no final do financiamento, vai ver uma coisa? 70%, 80% do valor. Além de pagar o veículo, aí você paga 70% a mais do valor do veículo. Aí o cara não começa a pagar, o banco vai cobrar quem? Cobra você que foi fiador, não vai cobrar aquele que não está pagando as parcelas, não, vai cobrar de você. Ele vai cobrar de mim, se eu for o fiador, ele vai atrás de mim, vai mandar cartinha, vai ligar, usando 31, é para mim, não é para quem está pagando, não. E a partir de um convite, muitos estão entrando nesse rabo de foguete, né? Sujando o seu nome, como se diz, sujando na praça o seu nome, né? Dando um alô ao SPC e Serasa, por causa de convites errados. Oitavo, a partir de um convite, muitos perderam amigos preciosos. Quantas amizades foram desfeitas porque alguém aceitou um convite indevido e esse convite indevido acabou afetando a amizade de alguém, com alguém. Nono, a partir de um convite, muitos perderam o emprego, a família e outras coisas. São estas pessoas que vivem dizendo para si mesmos: maldita a hora em que eu aceitei aquele convite. Meus amados irmãos e amigos, eu queria falar para vocês nesse momento sobre o que é necessário para você aceitar um convite relevante que enche os olhos. O que a gente deve fazer para receber, para aceitar um convite muito importante? Primeiro, pergunte sempre: quem está me convidando? No capítulo 1 do Evangelho de João, João escreveu sobre o Senhor Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como tem lá em João 1:29. João capítulo 1, versículo 29, meus irmãos, diz o seguinte, na minha versão diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesses textos que nós lemos no início, Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, e João capítulo 7, versículos 37 ao 39, o Senhor Jesus ele começa falando
Ele começa usando uma palavra. Qual é a palavra? Vocês lembram? Que ele fala para as multidões e começa a falar usando uma palavra. Ele usa um imperativo. 20. Que imperativo é esse que ele usa? 20. Perceberam? Prestaram atenção no texto? Ele começa dizendo: vinde. E o Senhor Jesus, ele faz um convite. Convite especial para mim e para você. Portanto, nós podemos confiar nos convites que o Senhor Jesus faz para nós. Por quê? Porque a pessoa que está nos convidando é de total e inteira confiança. Por isso, quando o Senhor Jesus quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pode vir, pode aceitar esse convite com 110% de certeza, porque ele não falha. Amém. Ele cumpre aquilo que fala. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Amém. Porque a palavra de Deus diz, Números capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele diz lá em João capítulo 7, versículos 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. O Senhor Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que alimenta a alma do homem. É Ele que nos sacia. É Ele que nos sacia a nossa fome de Deus. Ele é a luz do mundo. Quem segue a Jesus sabe para onde vai, porque não anda em trevas. João 8,12 diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Por que muitas pessoas dão cabo da sua vida? Por que tantas pessoas, até mesmo em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, muitas pessoas acabam tirando as suas próprias vidas? Porque não vem uma perspectiva. Jesus é a nossa perspectiva de dias melhores, de um futuro brilhante. Ele é o nosso futuro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até Deus se não for através de Jesus. Muitos tentam, muitos correm para as igrejas, sejam elas quais forem, correm procurando Deus. Mas você só vai encontrar Deus verdadeiramente através de Jesus. Sem Jesus não tem como conhecer a Deus. Como diz João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É impossível conhecer Deus sem conhecer Jesus. Ele é a porta. Jesus é a porta de acesso do reino de Deus. Como nós lemos na leitura responsiva, Ele é o nosso bom pastor, que dá a sua vida por nós, as suas ovelhas. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Ainda pecadores.
Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Quantas pessoas estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados? Como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Mas você pode ser ressuscitado pelo poder de Jesus. Vinde a mim todos. Lá, voltando para o texto de Mateus 11, 28, meus amados irmãos, voltando para o nosso texto introdutório, quando o Senhor Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele convida a todos, porque ele se importa com todos. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não, isso aqui é um criminoso, não, sai daqui, vai de reto. Não faz isso. Ele se importa com todos. Ele se importa com o ladrão, se importa com todos aqueles que estão andando em caminhos tortuosos, aquelas pessoas que estão distantes dele. Ele não faz separação de pessoas. Vinde os negros e brancos, os ricos, os pobres, os casados, os descasados, os sãos e os doentes, todos que estão o quê? Cansados, oprimidos. Quantas pessoas são oprimidas pelo diabo? Quantas pessoas estão sendo castigadas, maltratadas pelo diabo? O Senhor Jesus convida você para ser liberto, para receber a paz que somente Ele pode dar. Como diz aqui no versículo 28 ainda: cansado, você que está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Se você vier ao meu encontro, se você aceitar o meu convite, eu vou dar alívio para a sua alma. Como diz no finalzinho do versículo 29, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só faz este convite quem pode dar o que promete. Por isso que Ele verdadeiramente, Ele dá paz, porque Ele é o Deus da paz, porque Ele é a nossa paz, como diz Efésios 2,14, está escrito: porque Ele é a nossa paz. Amém? Muitos prometem, mas não podem cumprir as promessas que fazem. Mas o Senhor Jesus não. Com o Senhor Jesus é o contrário. Ele pode cumprir, Ele cumpre sim. Lá para João 7,37, quando Ele diz: vinde a mim todos que estão sedentos. Essa sede simboliza a falta de Deus na vida de uma pessoa. Se você quer conhecer Deus verdadeiramente, receba o convite de Jesus, aceite-o. E como diz Ele, como Ele mesmo falou, rios de águas vivas fluirão no seu interior. O Espírito Santo, Ele vai fazer morada na sua vida, e você vai ter a presença de Deus no seu ser. Você vai se tornar templo e morada do Espírito Santo, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Jesus pode, sim, Ele é o Senhor que tem poder sobre tudo aquilo que aflige a alma do homem. E o último ponto da nossa mensagem nesta noite: o que acontece quando o homem aceita o convite de Jesus?
Sabe o que acontece com a pessoa quando ela diz sim para o convite de Jesus? Primeiro, a sua vida ganha um novo significado. Segundo aos Coríntios 5,17, eu vou ler para os irmãos. Segundo aos Coríntios 5,17, o texto nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se torna uma nova criatura, tem uma mudança de vida. Segundo, experimenta paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter verdadeiramente paz? Diga sim ao convite de Jesus. Terceiro, você ganha convicção da sua filiação divina. Ou seja, você passa a ser um filho de Deus verdadeiramente. João capítulo 1, versículo 12 nos diz o que, meus irmãos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos e amigos, o convite já está feito. Aliás, o convite foi feito há muito tempo. Agora a decisão cabe a você, cabe a nós, dizer sim ou não para Jesus. Vimos na palavra de Deus o que acontece quando uma pessoa diz sim para Jesus, quando aceita o seu convite. Mas o Senhor Jesus, Ele não vai forçar você a dizer sim. Ele quer que você espontaneamente diga: sim, Senhor, eu aceito o teu convite. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. E Ele diz para você que ainda não teve um encontro pessoal com Ele, você que ainda não o recebeu verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, Ele diz: vinde a mim, venha a mim. Não importa a sua situação, não importa o seu estado, vinde a mim. Você que tem sede de Deus, você que não tem paz, venha a mim. Você quer receber o convite de Jesus? Você quer dizer sim para Jesus? Portanto, receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Um convite maravilhoso, ninguém rejeita, não é? Convite, como nós falamos no início, é um convite para um grande evento. Dificilmente alguém rejeita. E por que rejeitar o convite do todo maravilhoso Deus de entregar sua vida a Ele, de o aceitar como Senhor e Salvador? Portanto, não perca tempo. Aceite o convite de Jesus. Ele te ama, Ele te quer muito bem. Alguém nessa noite deseja receber, dizer sim para Jesus? Se você quiser dizer sim para Jesus, você pode fazer publicamente uma confissão de fé pública, levantando uma de suas mãos, declarando: sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Alguém nessa noite deseja receber Jesus como seu Salvador? É muito mais do que fazer parte de uma igreja evangélica. É muito maior do que frequentar a igreja. É receber o Filho de Deus em sua vida.
como seu Senhor e seu Salvador. Portanto, não perca tempo e venha ao encontro de Jesus hoje mesmo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Meus irmãos, os avisos da semana queria só chamar a atenção, enfatizar as